A 30ª sessão ordinária descentralizada da 2ª sessão legislativa da 6ª legislatura. Saúdo os colegas da mesa, colegas vereadores. Quero saudar também o Silvio Vargas e agradecer a diretoria por ceder esse espaço para que nós possamos fazer essa sessão na noite de hoje. Quero saudar, cumprimentar também e convidar para fazer presente na mesa o prefeito municipal Jackson Patzlaff. Cumprimentar também as pessoas, assessores, funcionários da Prefeitura Municipal, o Leuri, que depois vai fazer a apresentação na audiência pública, e saudar a comunidade aqui da linha Iracema. É pela primeira vez que a Câmara de Vereadores se instala nessa comunidade e também com a audiência pública. Então, para nós, vereadores, é uma honra estar aqui, para que a comunidade possa também conhecer como funciona o que é o trabalho do vereador. Eu solicito ao secretário a leitura da última ata. Ata número 29, 2014, sessão ordinária, aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2014, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 29ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 6ª legislatura, tendo-se deliberado que segue, invocando a bênção de Deus, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereadora Soredo Conrad, declarou aberta a presente sessão, saudou os componentes da mesa, vereadores, auxiliares da Câmara e público presente. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Em seguida, o presidente solicitou a leitura do material que compõe o expediente. Terminada a matéria que compõe o expediente, o presidente passou a sessão para o pequeno expediente. O vereador Evelácio Laido usou da palavra, saudou a todos os presentes e pede que o presidente viabilize uma cópia da lei orgânica desta casa para todos os vereadores. O vereador Felipe Patzlaff usou da palavra e pede que sejam enviados votos de condolências à família Finger pelo falecimento do senhor Décio Finger. O vereador Assoredo pede que sejam enviados também votos de condolência à família Deuner pelo falecimento de Carlos Deuner. Não tendo mais pronunciamentos, a sessão passou para a ordem do dia. Aprovado em segunda e última votação, projeto de lei número 25/2014, de 9 de setembro de 2014. Projeto de lei complementar número 9/2014, de 12 de agosto de 2014, onde a bancada de oposição se manifestou contrário ao projeto, passando então para o presidente a tomada de decisão, onde o mesmo manifestou seu voto favorável. Não tendo mais matéria à ordem do dia, a sessão passou para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Leonardo Petri, que comentou a respeito de uma reportagem publicada no O Jornal de Concórdia, no dia 13 de setembro do corrente ano, na página 19, onde menciona o seguinte texto: caminhão cai de ponte em Arabutã. O vereador coloca que a ponte onde ocorreu os fatos não se localiza no município de Arabutã e menciona que é lamentável um jornal sério como esse fazer um equívoco desses. Além do título, o texto da reportagem coloca que os moradores locais avisaram a prefeitura que a ponte estaria com problemas, porém não havia sido feito nada a respeito. Coloca que o município apresenta alguns problemas, mas não possui pontes em condições precárias como aquela. E acredita que o jornal deveria se retratar pelo erro que foi injusto com o nosso município. O vereador também comenta sobre as eleições que serão realizadas nos próximos dias e agora se aproximam ainda mais. Muitos materiais serão entregues, muito será falado e coloca que aqueles que tanto falam que o PT deve sair do poder deveriam sentar e refletir sobre alguns pontos de como era antes do governo do PT e como o Brasil está nos dias de hoje. E comenta que muitos se deixam levar pela mídia, que todo dia apresenta apenas pontos negativos e manipula a mente das pessoas. Cita alguns pontos de antes do governo do PT, como, por exemplo, no ano de 2002, quando Lula se tornou presidente, onde o país apresentava uma inflação superior a 12%. Hoje, com uma média de 6% ao ano, a mídia coloca como se o país estivesse à beira da falência.
Éramos o segundo país do mundo em taxa de desemprego. Com o salário mínimo, podíamos comprar menos que a metade do que podemos comprar hoje. Os municípios não tinham recursos do governo federal, onde cumprir a folha de pagamento era uma grande conquista, muitas vezes a única. Hoje, quando se liga a televisão ou abre o jornal, sempre vê notícias de corrupção, que na realidade é um ponto negativo, mas devemos lembrar que durante o governo do PT, o nosso município recebeu quase 5 milhões de reais em verbas do governo federal. Além das arrecadações do município terem melhorado muito, e pergunto o que era feito com esse dinheiro que era arrecadado antes do governo do PT. Seus municípios não recebiam verba alguma. Comenta ainda que em 2013 Arabutan só tinha internet na prefeitura e no escritório de contabilidade, e poucos tinham condições de adquirir um computador. Na agricultura, nenhuma granja era automatizada em nosso município. O número de veículos e imóveis urbanos era menos da metade. Existiam poucos tratores e máquinas agrícolas. Na educação, o número de universitários triplicou. Na questão de empregos, hoje a população tem acesso a transporte que passa em frente de casa e leva para a agroindústria. Foi criado seguro agrícola, financiamentos para imóveis, tratores e veículos com uma taxa de 2% ao ano. Programa Mais Alimentos, e coloca que muito ainda precisa melhorar, mas com certeza o nosso país melhorou muito nos últimos anos e que com certeza vai continuar crescendo com o governo do PT. Não havendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. O presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária descentralizada, no dia 23 de setembro, nas dependências do Centro Comunitário de Linha Iracema, com início às 19 horas. Essa ata está em discussão. Sem discussão, passaremos à votação. O vereador que está a favor permanece como está. Então está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Gostaria também de saudar o assessor contábil Ney Knopp, que está presente, e também a assessora parlamentar, a Mayla, que estão fazendo o serviço, e a estagiária, a filha do Nildir Metz, que também está presente, a Lúcia. Solicito ao secretário a apresentação que compõe o expediente. Comunicado do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de repasses para o Programa de Alimentação Escolar no valor total de R$ 12.304. Do Ministério Público de Santa Catarina, Procuradoria-Geral de Justiça, ofício número 1390. Senhor Presidente, a Procuradoria-Geral de Justiça tomou conhecimento que o deputado estadual Jailson Lima da Silva fez recente distribuição de material com interpretação e conclusão falsas a todas as câmaras municipais deste Estado, atribuindo práticas irregulares à administração do Ministério Público de Santa Catarina, com elevada ênfase a pagamentos de subsídios com desobediência ao teto constitucional. Na verdade, como já é público, há cerca de um ano, o referido deputado vem enviando esforços por razões pessoais e políticas no sentido de colocar o Ministério Público de Santa Catarina sob suspeita e constrangimento perante toda a sociedade catarinense. A motivação do ilustre parlamentar deve ser registrada. Está no fato de haver sofrido 2 condenações por ato de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429 de 92 e ter respondido ou ainda responder a várias outras ações da mesma natureza, e agora, a exemplo de qualquer ato passional, ataca atos legítimos praticados pelo Ministério Público de Santa Catarina. Depreende-se da documentação remetida a essa Câmara Municipal que o atual deputado estadual e candidato à reeleição, Jailson Lima da Silva, haveria compilado dados constantes do portal Transparência do Ministério Público de Santa Catarina, no referente ao recebimento total dos valores de todos os seus membros, no período de outubro de 2012 a dezembro de 2013, neles computados, inclusive verbas indenizatórias eventuais e transitórias, as quais foram utilizadas para um cálculo simplificado e apresentado como média mensal, de modo a fazer crer a qualquer leitor menos avisado que esta seria a remuneração ordinária dos mesmos do Ministério Público ali apontados. O interesse nos efeitos eleitorais da remessa feita pelo ilustre deputado estadual também
resta evidente ao considerar que, ao tempo de identificar-se com o cargo atual e utilizar papel como o timbre do seu gabinete, insere a mensagem de encaminhamento com a frase 13470, abraços, em referência expressa o número que, como é de conhecimento público e consta no sítio do Tribunal Regional Eleitoral, corresponde à sua candidatura à reeleição. É por essas razões que, considerando os dados públicos colhidos do portal Transparência, é enviado a essa Casa Legislativa Municipal com conclusões distorcidas e maliciosas. O Ministério Público presta esclarecimentos. Fica à disposição dos senhores vereadores. Atenciosamente, Lio Marcos Marim, Procurador-Geral de Justiça. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Instituto Rui Barbosa. Senhor Presidente, informo a Vossa Excelência que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em cooperação com o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas da União, iniciou o trabalho com o objetivo de obter e sistematizar informações sobre governança pública e sobre governança e gestão das aquisições nas organizações públicas das 3 esferas, federal, estadual e municipal. Atenciosamente, Júlio César Garcia. Fica à disposição dos senhores vereadores. Do Poder Executivo Municipal, ofício número 221/2014. Senhor Presidente, a Administração Municipal solicita às dependências da Câmara de Vereadores para a realização da audiência pública para discussão e atendimento da meta 3, aspectos gerais do planejamento das ações do PMGIRS, a ser realizado no dia 9 de outubro de 2014, a partir das 8h30. Atenciosamente, Marcelo Morchi, Prefeito Municipal em exercício. Encerrada a matéria que compõe o expediente, passaremos a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Não tendo o vereador que queira se pronunciar, passaremos a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a apresentação da sua matéria. Indicação número 14/2014, de autoria do vereador Assoredo Conrad, indicando que sugere a implantação da rede geral em toda a comunidade de Linha Guaraipo, ficando ao encargo dos agricultores somente os custos de instalações da estrada geral até a propriedade. Em discussão, a indicação de número 14/2014, de autoria de Assoredo Conrad. Com a palavra, Assoredo Conrad. Eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores que aprovem essa indicação. Eu sei que foi um esforço muito grande por parte da administração. Por muitas vezes, poços foram perfurados e nunca tiveram a sorte de encontrar a água. E agora esse projeto está levando a água do Rio Engano para ser tratado acima da escola de Linha Guaraipo, para que a comunidade finalmente possa ter acesso à água. É o pedido que eu faço através da indicação, para que a administração passe a rede em todas as estradas, para que os moradores possam somente ligar a água na sua propriedade. É uma ajuda que a Prefeitura poderia estar dando a esses agricultores, pela dificuldade que muitos agricultores têm, e para que o nosso jovem agricultor, que ainda está em casa com suas famílias, para que eles possam continuar e permanecer na agricultura. Então é uma solicitação através dessa indicação, então eu peço para que os vereadores aprovam essa indicação. Obrigado. Continua a discussão. Não tendo mais vereador que queira discutir, passaremos à votação. Vereador que está a favor, permaneça como está. Está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Eu gostaria também de cumprimentar a secretária da Agricultura, a Isolde, que nos honra com sua presença também na noite de hoje, e também o diretor de Infraestrutura, o Hélio Leite, que é suplente de vereador também, que também nos honra com sua presença hoje aqui na sessão.
E nesse momento nós passaremos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, o vereador Evelácio Laidof. Quero saudar o presidente da mesa, Soreiro Conrad, vice-presidente Laurienk, secretário Felipe, saudar de uma forma especial o prefeito municipal Jackson Patzlaff, colegas vereadores, vereadora, funcionários que nos acompanham, lideranças presentes, comunidade em geral, secretário da Agricultura, diretor de Infraestrutura, Leuri, que nos acompanha hoje aqui, gentilmente. O motivo que nos traz na tribuna nesta noite é fazer um pequeno relato, uma prestação de contas do trabalho que a gente desenvolve como vereador. Dizer de que há meses atrás, se não me engano, nós fizemos isso ano passado, nossa sessão foi em Nova Estrela, presidente, e nós lá cobrávamos de que precisávamos melhorar os cemitérios em Arabutã. Então, para ser mais correto, não nesse último sábado, mas no sábado retrasado, eu estive visitando o cemitério municipal de Arabutã. Lá está acontecendo uma obra muito bonita, embora se tratando de cemitério, mas não quer dizer que isso tem que ser abandonado. A obra que está acontecendo, eu conheço um cemitério na região, que é em Planalto, que mais ou menos tem o mesmo formato de conservação, de cerca, de infraestrutura, e eu acho que o nosso vai ficar semelhante. Assim, gostei do trabalho que está sendo desenvolvido e pediria ainda que, após esse trabalho concluído, fizéssemos um trabalho de corrigir a erosão interna, onde que a água está cavucando, está levando a terra e assim expondo alguns túmulos. Eu sei que o Faruq também pediu pelo cemitério de Nova Estrela e demais cemitérios da região, naquela sessão de Nova Estrela. Conversando com o líder do governo antes, ele me respondeu de que as medidas estão sendo tomadas gradativamente. Então, esse é um trabalho que a gente fez, fazer uma visita na obra. A outra obra que a gente visitou no domingo foi também um pedido que a gente fez na Câmara de Vereadores. Quando Arabutã acontecem essas enchentes, a estrada geral que dá acesso à linha Unidos, o rio transborda e mais ou menos invade cerca de 2 metros. Está sendo feito um trabalho de elevação na estrada geral, ainda está em andamento. Gostei do que está sendo feito, acho que é necessário, porque aquela linha toda ela fica sem acesso, a não ser por linha Boscato ou por Quirino, lá pelo Dalpisol. Então, são trabalhos que estão sendo desenvolvidos e que nós reconhecemos. Não é porque somos vereadores de oposição de que nós não estamos valorizando aquilo que está sendo feito. Por outro lado, presidente, nós recentemente votamos contra um projeto que entrou na casa, que o projeto constava da aprovação para criar um cargo para contratar um advogado. Nós discutimos longamente com a nossa bancada e nós achamos que, na atual situação de folha de pagamento, onde que existe a oscilação, quando a arrecadação aumenta, o percentual da folha cai. Quando a arrecadação cai, o percentual da folha aumenta. Então, nós concluímos o seguinte, presidente. Se nós temos orçamento para gastar em folha, o porquê não aumentamos,
por que não aumentamos o salário dos nossos operadores e motoristas da garagem? Ou então, o pessoal da saúde que está reivindicando aumento. Então, não estou aqui querendo criticar, eu acho que o executivo está correto em pedir um advogado, porque certamente tem trabalho para isso, precisa, mas nós entendemos de que se tem orçamento para se contratar mais um cargo comissionado, que custa em torno de 5.500 a 6.000 com os encargos sociais, dividindo isso em 12 funcionários, da garagem, um exemplo, entre operadores, isso daria um acréscimo de R$500 por operador. Por que eu faço essa colocação? Porque recentemente nós perdemos vários operadores. Então, as empresas de fora vêm e nos levam operadores com larga experiência, oferecendo salários melhores. Então, se nós conseguimos dar um pequeno incentivo para estes cargos, certamente nós não perderíamos alguns desses operadores ou motoristas. Eu só quis justificar o porquê que nós votamos contra. Então, para dar justamente um contrapeso. Se nós temos orçamento para contratar mais um cargo comissionado, antes, então, nós daríamos ênfase a esses dois setores que estão reivindicando. Mas o entendimento é do Executivo, está aqui presente. Eu falo isso porque é uma visão nossa e foi aprovado, vai ser contratado, sem problema. Mas essa é a nossa posição, a nossa postura. Queria também, com outro assunto, pedir ao líder do governo que nos envie um relatório de custos da implantação da rede de água de Lajado Guaraipo. Então, assim, nós como vereadores, nós temos que ter acesso a isso. Faz tempo que começou a obra, agora está se concluindo, e para nós dar uma analisada e discutir entre os companheiros. Agora o presidente pediu mais uma indicação, e essa é a nossa função. E um outro assunto que nós temos é com relação à Semana Farroupilha. Nós comemoramos a Semana Farroupilha entre 13 e 20 de setembro. Dia 20 de setembro, comemoramos o Dia do Gaúcho. No ano passado, eu fiz um pedido na Câmara para colocar esta data na programação do município, justamente para valorizar as nossas origens, pois somos netos, filhos e temos gaúchos de nascimento, naturais desta querência. E temos orgulho de ser e de ter sangue gaúcho. Por que falo desta maneira? Pois foram eles que desbravaram o sul deste país. Com força, coragem, muita luta, empenho e, acima de tudo, lutaram para terem e serem um país separado do império, justamente pela sua coragem, dedicação e trabalho. Queriam eles sua identidade própria e mais, já tinham sua própria bandeira, que está triunfando até hoje, República Rio-Grandense. Foram 10 anos de lutas intensas, uma das mais longas batalhas já vividas neste país. Portanto, colocando isso, eu solicito ao presidente desta casa para colocar um ofício em votação, para encaminhar para a secretária de Educação e Cultura, a senhora Lisemara Arendt, para, assim, viabilizar esta data tão marcante para todo o sul desse país. A tradição e cultura gaúcha é uma das mais lindas que cultivamos, mas precisamos, sim, resgatar e valorizar mais, pois o jovem que participa destas não tem tempo para outras ocupações expostas na sociedade, que muitas vezes levam para outros caminhos adversos e sem volta. Gostaria ainda de solicitar para que, se esta data for inserida, como nós pedimos,
nas programações do nosso município que não conflitam, para não conflitar com datas de cultos campeiros que já acontece hoje no nosso município. Exemplo, Arabutã, ano passado, Nova Estrela também já teve. Então, é uma cultura que todos nós participamos. Os nossos avós, nossos pais vieram do Rio Grande, muitos deles, e, de certa forma, todos nós temos sangue de gaúcho. E por que deixar esquecer uma cultura tão bonita? Gostaria que o presidente colocasse o ofício em votação, para nós encaminhar para a secretária de Educação e Cultura. Está em discussão, então, o envio desse ofício solicitado pelo vereador Evelácio. Sem discussão, passaremos à votação. O vereador que está a favor permanece como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores e solicito à secretária o envio desse ofício. Seria isso, presidente. Obrigado pela atenção. Agradecer as palavras do vereador Evelácio e gostaria também agora, sim, com a presença dele, cumprimentar o presidente, o Silvio Vargas, que gentilmente cedeu essa sede para que nós pudéssemos fazer a sessão. Muito obrigado. E também agradecer a presença do diretor de manutenção, o Jefferson Bisolo, da diretora de administração e fazenda, a Leandra Coldebella, e também a gerente de administração, a Darine Fedrizi. E continua a palavra livre no grande expediente. Com a palavra o vereador Felipe. Cumprimentar o presidente, vice-presidente, colegas vereadores, vereadora, prefeito municipal. Boa noite especial a todos que aqui deixaram suas casas para virem assistir os trabalhos da Câmara de Vereadores, em especial a comunidade de Linha Iracema. Eu quero, presidente, esclarecer alguns fatos e trazer, como líder de governo, acho que essa é a minha função, a questão dos medicamentos disponibilizados pela Secretaria de Saúde foi alvo de algumas críticas em sessões passadas, pela demora, pela falta que teve. O secretário lamentou o que aconteceu, a gente lamenta também, mas nós precisamos trazer números e falar uma vez do que nós temos, do que nós oferecemos, que com certeza poucos fazem isso, ou não sei se alguém faz, o que nós fizemos. Eu tive com o secretário durante o dia hoje, ele me passou que nós estamos disponibilizando 404 tipos de medicamentos diferentes, destes apenas 87 são básicos, 317 são não básicos, são medicamentos que representam um valor um pouco mais alto e se invultam. 40% desses medicamentos não são genéricos e nem similares, eles são de uma marca. Então isso mostra a qualidade do nosso produto. O município do mesmo porte que o nosso na região disponibiliza apenas 164 tipos de medicamentos. Acho que nós temos que olhar uma vez o que é feito. Tem gente que consegue apenas ver os defeitos, ver as falhas, mas não consegue enxergar o que fizemos. Em outras oportunidades eu já falei o quão importante é a saúde do nosso município e que temos saúde de primeiro mundo. Eu quero falar aqui um pouquinho. Há cerca de 20 dias a RBS divulgou uma reportagem de fraude em licitações de medicamentos que vão envolver cerca de 1.000 indiciamentos de servidores e de empresas, grande parte em municípios gaúchos, fraude em 2.300 licitações aproximadamente. Então eu posso dizer com orgulho que nós,
temos pessoas sérias, trabalhando, preocupadas com o bem-estar da nossa população, comprando mercadorias de qualidades, onde são realizados no mínimo 3, às vezes até 5 orçamentos antes de se fazer uma licitação. Isso justifica um pouco da demora, mas pelo menos nós temos transparência, temos preços interessantes, porque nós pesquisamos, nós buscamos, nós temos uma equipe que se dedica e trabalha por isso. Então era só para trazer isso. Eu queria aproveitar também e divulgar a programação dos próximos meses da Secretaria da Saúde. Nós teremos em outubro, o Outubro Rosa, que cuida da saúde da mulher, terá uma palestra no dia 10 de outubro, no Cerco 25 de julho, com início às 13h30. Em novembro teremos o Novembro Azul, que cuida da saúde do homem, e a palestra será no dia 7 de novembro, no Cerco 25 de julho também, às 13h30. Então eu queria desde já estender o convite, a Secretaria vai divulgar mais amplamente. E Velácio, eu só queria te dizer, quanto às tuas colocações pela rejeição do projeto, que você tome uma posição daqui para frente, que quando vem um projeto para o Executivo ampliar a carga horária de 12 horas para 20, porque a demanda de serviço está muito grande, e o advogado precisa trabalhar mais, vocês rejeitam, vocês não concordam. Acho que tem que começar a tomar uma posição. Quando envia um projeto para criar um cargo, porque nós temos que desafogar, temos inúmeros processos pendentes, vocês rejeitam. Acho que está na hora de começar a tomar um posicionamento. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Agradecer as palavras do vereador Felipe. E gostaria também de cumprimentar o vice-prefeito, que nos honra com a sua presença, convidá-lo para fazer parte da mesa também, e cumprimentar também o secretário da Saúde, o Laírto Bueno, que também se faz presente aqui nessa sessão. E continua a palavra livre no grande expediente. Com a palavra o vereador Renato. Cumprimentar o presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora Rosane, prefeito municipal, vice-prefeito, todos os funcionários da prefeitura, em especial a comunidade de Linha Iracema, e também aos funcionários da Câmara, onde tenho alegria nessa noite em estar aqui e dizer para vocês, como vereador, quando eu dou meu voto, Felipe, eu sempre penso no bem do município. Quando o prefeito muitas vezes veio até essa casa e pedia para nós aprovar um projeto onde ele precisava do nosso apoio, e quando nós entendemos que era para o bem do município, toda vez nós votamos favorável. E quando nós entendemos que poderia ser de um modo diferente, nós também colocamos a nossa opinião e o nosso voto. Eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer uma indicação, já aproveitando a presença do prefeito aqui nessa casa, onde a comunidade de Linha Iracema tem dificuldade em depositar o seu lixo. Então eu gostaria que o prefeito, já estando nessa sessão, que nos honra muito com a presença dele, dizer que a comunidade muitas vezes sai de casa, ela poderia aproveitar, já no carro, levar o lixo e depositar num depósito que teria que ter na comunidade, para não deixar jogado em casa até o recolhimento chegar até a sua casa. Se falou tanto em saúde, e eu acho que é um dever nós fazer esse depósito, implantar nas comunidades, e para que isso também contribua com o bem-estar de todas as famílias. E também gostaria de dizer que o prefeito, toda vez que o município está em dificuldade, ele pede para nós ir buscar recursos perante os nossos deputados. Uma questão de ordem, vereador.
Só um momento, o senhor pediu uma indicação a respeito do recolhimento do lixo, vamos encerrar esse assunto. A vereadora Rosane, ela fez uma indicação nesse sentido, daí vocês poderiam combinar de que forma, porque faz 60 dias, não faz 60 dias, foi aprovado então a instalação, um estudo para que se instale as lixeiras em todas as comunidades. Não sei, a Rosane poderia, de repente, falar alguma coisa para ver se há necessidade de fazer essa indicação, uma vez que ela foi aprovada faz aos 30 dias nessa casa. É de conhecimento, né, vereador Renato, da nossa discussão nas sessões anteriores acerca do recolhimento de lixo. O meu pronunciamento na sessão foi justamente de fazer uma indicação à administração, que eu sei que a administração tem se preocupado com a questão do lixo e está estudando uma melhor forma também de fazer esse recolhimento e de melhorar o recolhimento. E nessa solicitação a gente justamente fez o pedido para que ouvissem nas comunidades, através das agentes de saúde, onde seria o local adequado para se deixar o lixo e aonde seria a melhor forma de fazer esse recolhimento. Então, as agentes de saúde, a gente sabe que chegam mensalmente nas comunidades e seria uma forma da gente também saber os anseios da população. A gente tem que ouvir a população, e essa foi a indicação. Justamente, vereadora, que eu estou repetindo aqui de novo, porque esse foi um pedido que eu tive aqui nessa comunidade, para que eu me manifestasse a respeito do assunto. Então, mais uma vez, se o presidente quiser incluir isso naquela indicação da Rosane, ou quiser fazer uma nova indicação, um novo ofício, fica a cargo do presidente. Nós vamos respeitar o regimento e o prazo que foi aprovado, aí depois poderá ser feito novamente essa indicação, se não tiver solucionado, então, né, o pedido dela. Ok. Permite uma parte? Sim. Eu fui citado na tribuna recém, eu quero ser bem claro nesta noite, de que nós, como vereadores, situação, oposição, sempre tivemos nossas posições bem claras. Líder do governo me citou, tem direito à réplica. Nós não votamos o projeto de 8 para 20 horas, aumentar a carga horária desse advogado, porque nós não temos amparo legal. Nós estávamos aumentando de 12 para 20 horas, de 12 para 20 horas, uma carga de 12 para 20 horas com o mesmo salário. O dia que esse cidadão sair da prefeitura, ele vai cobrar na justiça, vai pegar num monte, porque nós não temos amparo legal nenhum para votar isso, Felipe. Nós sempre fomos bem claros, eu não gostaria de ficar ruim perante essa comunidade. Vereador Velasco, só para a questão de... O senhor pediu a parte, é referente ao assunto que está em pauta. O assunto em pauta era o recolhimento do lixo. Então a parte, conforme o regimento, tem que ser sobre o assunto em pauta. Pois não, presidente, mas eu fui citado de uma maneira grotesca, e eu quero deixar bem claro. Nós não aprovamos porque nós não tínhamos amparo legal, e não é que nós somos ruins. Nós sempre fomos bem coerentes na nossa casa, presidente. Obrigado. Obrigado pela participação dos vereadores, e dizer que no momento que o prefeito pediu que nós procurasse as nossas lideranças políticas no estado, eu, como vereador do PSDB, eu fiz isso e fui procurar e tive êxito. Tanto que a gente fez alguns convênios através da prefeitura, acertadamente com o nosso prefeito, e essa comunidade também futuramente vai ser atendida. Então, eu gostaria de dizer que esse é o trabalho do vereador e que o vereador deve realmente atuar a pedido da população. Muito obrigado. Agradecer as palavras do vereador Renato e continua a palavra livre no grande expediente. Não tendo mais vereador que queira se pronunciar, nesse momento eu passo a palavra ao prefeito, então, para fazer o seu pronunciamento. Pode ser?
Queria cumprimentar os demais vereadores, funcionários da casa, servidores municipais, comunidade de Linha Iracema. Uma alegria estar nessa noite aqui na sessão da Câmara de Vereadores e também na audiência pública, onde parte da população pode ver aonde sai a arrecadação do município, da onde é investido os recursos, o que é feito com os convênios, com os recursos que o município recebe. Então, depois o Leuri vai, em nome da administração, apresentar esses números. Vocês podem ficar totalmente à vontade, pedir se vocês têm alguma dúvida. A administração está para esclarecer aquilo que vocês nunca tiveram, talvez, a oportunidade de ver uma audiência pública, e nessa noite vocês têm essa oportunidade. Em nome da administração, também queria falar um pouco daquilo, dos investimentos que a gente está fazendo, depois vai ver isso também, mas é importante a gente colocar também para a população o que está sendo feito, o que está sendo licitado no município. Dentro do funcionamento da administração, no dia a dia, aqueles trabalhos que a gente faz, transporte escolar, transporte de paciente, paga folha de pagamento, a gente tem ainda uma fatia da arrecadação que é destinada aos investimentos. Então, todos os programas, reflorestamento, programa de inseminação artificial, são programas da agricultura, a gente tem ainda mais um recurso e a busca dos recursos para fazer os investimentos. Então, nós temos hoje em andamento, em obras, o centro de eventos. Nós temos, como a Velasco colocou, o cemitério em reformas, e também quero colocar para os demais vereadores, a gente recebe às vezes indicações, não responde elas, porque a gente, muitas das indicações a gente responde com a obra. O problema que os vereadores levantam são os problemas que a administração leva para eles, e a gente sabe dessas necessidades, como a questão do lixo foi levantado também, que a gente tem que ter uma preocupação lá na frente, o que nós vamos fazer, e primeiro discutir também com as comunidades, se nós vamos criar em todas as comunidades uma casa para o pessoal depositar seu lixo, só que também tem que estar consciente que o caminhão não vai poder passar 2, 3 vezes por semana em todo o interior, porque o município não tem essa disponibilidade de recursos. A gente tem que trabalhar numa forma de resolver os problemas em conjunto. Nós temos hoje em construção o novo posto de saúde, mais de R$600 mil de investimento. O cemitério, mais que 143 mil em Arabutã, a reforma de todo o cemitério. Centro de eventos, 2.300.000. E nós estamos hoje em andamento, e não estão incluídas, 3 licitações de uma ponte em Canhada Grande, da escola em Nova Estrela, e temos também mais uma licitação de Linha Paraíso, do início da construção do centro do ginásio de esportes da comunidade de Linha Paraíso, em torno de R$177 mil é o projeto inicial. Essas são as obras que estão sendo licitadas. Foi colocado hoje aqui na indicação da Soreda da questão de Guaraipa. Nós finalizamos agora a primeira etapa, que é a água de Guaraipa, porque um longo período essa obra estava em andamento, mas não é problemas da administração municipal, era problema da Fátima, que não liberava a licença ambiental para fazer aquela captação. Tivemos inúmeros problemas, e em virtude da fiscalização também ter fechado a Fátima uns dias em Joaçaba, cada vez mais ficou difícil a liberação.
Agora nós estamos contratando uma empresa para fazer o projeto de distribuição desta água. Hoje a água bruta e tratada até a escola de Guaraipo está finalizada totalmente, e tem parte do cano também já para fazer a distribuição, um retorno inteirado nessa obra. Então nós estamos agora contratando uma empresa para levantar os custos para a gente conseguir chegar nos valores finais dessa obra. Então depois nós vamos sentar com a comunidade para colocar isso. A Câmara de Vereadores é assim, cada um coloca a sua parte, acho que é importante, isso faz parte da democracia. O Velácio, o vereador, levantou algumas questões justificativas, outros vereadores colocam os seus pontos, mas isso faz parte do debate, isso não são brigas entre os vereadores, mas são questões, cada um pode colocar a sua parte. Eu nunca fiquei bravo ou magoado por um vereador por votar contra um projeto. Esse vereador, ele foi eleito para representar o povo. Às vezes o povo até tem uma ideia diferente, mas o vereador pensa diferente. Questão dos cargos, eu queria colocar assim para vocês. O cargo de advogado, nós estamos hoje com 130 processos parados na prefeitura, porque o nosso advogado só tem 12 horas. Se eu não conseguir até o final do ano mandar esses processos via judicial, quem tem que pagar esse dinheiro, vou ser eu, da dívida ativa. Então, às vezes, o vereador ele está fora da administração, talvez só vai entender isso o dia quando ele estiver na administração, no dia a dia, quando você tem que responder por alguns atos, e daí você tem que tentar achar uma saída. A primeira saída foi tentado, a gente entende que não teria, o advogado da prefeitura se colocou à disposição que jamais ele iria assinar um termo de compromisso, que nunca ele ia entrar com uma ação contra a prefeitura, mas pedindo para alterar a carga horária dele para ele poder fazer mais trabalhos, mas não foi entendido pelos vereadores, a gente respeita isso. A gente voltou com um novo projeto e também teve um pouco de dificuldade de aprovação, embora a maioria a gente tenha, conseguiu a aprovação desse projeto. Mas às vezes são coisas que a gente precisa, o vereador talvez não vê uma necessidade nisso, mas a gente não manda projetos para cá para criar cargos que são desnecessários. Eu acho que vocês sabem do trabalho, do que a burocracia aumentou nos últimos 8, 10 anos depois da comarca de Pumirim. Hoje eu preciso quase só o advogado da prefeitura para responder processos judiciais e da promotoria pública, porque são semanalmente 3, 4 ofícios, e às vezes são assuntos complexos que tu não pode responder de um dia para o outro. E você tem que saber a forma de responder, porque lá na frente os ofícios retornam de novo à prefeitura, te cobrando de coisas que há 1 ou 2 meses eles pediram. Então você tem que ter hoje talvez 12 horas de um assessor jurídico na prefeitura, única e exclusivamente para responder às questões do Ministério Público. Isso às vezes não são só questões ligadas tem questões políticas até. Nós estamos sofrendo hoje uma denúncia no Ministério Público de um agricultor aqui do município, onde jamais nenhuma de todas as administrações que passaram por Arabutã trabalharam tanto em uma propriedade só que a pessoa onde a gente trabalhou, ele se sentiu na obrigação de ir no Ministério Público e colocou que a Secretaria de Infraestrutura estaria perseguindo esse agricultor. Então, é comprovado na prefeitura que dentro dessa propriedade, em menos de 18 meses, foi lançado R$85 mil de serviços,
e o agricultor se sentiu ofendido e acha que a prefeitura não está fazendo trabalhos para ele. Então veja, às vezes, algumas injustiças, às vezes, alguns agricultores, você não consegue atender como eles gostariam de ser atendidos, e essas pessoas ainda se sentem no direito que ganharam todos os serviços de ir para a justiça e denunciar a gente. Isso vai hoje demandar talvez em torno de 2 dias de serviço para o advogado e mais alguns funcionários da prefeitura, para a gente conseguir responder para o Ministério Público todas as questões que esse um agricultor levantou na denúncia que ele fez. Então, só queria colocar para vocês o que realmente às vezes acontece dentro da prefeitura. Então, não é coisas que a gente manda projetos para cá para criar cargos. Outra questão colocada aqui que eu também queria falar, e às vezes, quando você começa a discutir dentro de uma equipe ou com funcionários, a gente está há 5 meses trabalhando no estatuto dos funcionários. Toda semana a gente se reuniu e essas informações a gente não consegue manter em sigilo. Sempre algumas informações acabam vazando, mas está quase concluído o trabalho. Nós vamos chamar os primeiros dias dos funcionários, que o salário dos funcionários está defasado. Isso todo mundo sabe, só que não foi um problema que eu criei. Em 2010 eu fiz a maior reforma que a Arabutã já teve. Teve salários que tiveram mais que 30% de aumento. Isso foi em 2010. Hoje nós estamos em 2014 e já estamos apelando por um novo aumento. E eu sei que ele está defasado, só que dizer que a prefeitura está perdendo funcionários para o particular, nós estamos perdendo, mas esses nós não vamos conseguir segurar. Não vai ter um aumento tão grande, não adianta nós ficar colocando para os funcionários que hoje eles ganham 1.500 e eles vão ganhar 3.000 reais, eles não vão ganhar. Se o particular está pagando 5.000, a prefeitura não consegue, a arrecadação da prefeitura não está acompanhando, ou os repasses da União ou do governo do Estado não estão acompanhando isso. E nós estamos todo ano, vocês sabem, vocês têm votado a reposição salarial. Todo ano a gente manda em torno de 1 ou mais que 1% de aumento para os funcionários e não está conseguindo, nós não estamos conseguindo. Então, todos os problemas com essa reforma nós não vamos resolver. Nós vamos aumentar mais uma parte e dar alguns benefícios aos funcionários, mas tudo dentro daquilo o que a legislação permite. E mais uma vez, nós vamos ter uma grande polêmica nessa casa, porque todas essas mudanças, todos esses números vão ser mudados se vocês mudarem o percentual do gasto da folha de pagamento. O projeto já vem esmiuçado para vocês, que de um projeto que também foi rejeitado há pouco tempo, só vai ter aumento para os funcionários se tiver a mudança do percentual de gastos da folha de pagamento. Isso vocês já podem pensar no que vocês vão justificar ou no que vocês vão falar, só isso vai acontecer se tiver a mudança. Senão não tem como dar aumento. A gente tem, hoje vocês vão ver depois os números, a gente está no limite do percentual. Se nós der mais um aumento para os funcionários, não tem como, eu vou ter que responder, e eu não posso, eu tenho assessoria também, vai sobrar sozinho para mim, eu não vou correr esse risco de extrapolar a folha de pagamento, que é a única restrição que dá a rejeição de contas de um governo, é isso. Então, vocês já podem se preparando que provavelmente na primeira semana de outubro o projeto vai entrar na casa, e o principal item do projeto vai ser, além de a gente passar para os funcionários os benefícios, os aumentos que eles vão ter, a gente vai pedir para a Câmara para mudar o percentual do gasto da folha. Então, mais ou menos eu queria colocar isso para vocês. Antes o vereador Renato colocou sobre a questão dos recursos, sempre é importante
todos os vereadores que conseguem, sempre há disponibilidade, agora nós estamos num pleito eleitoral de novo, que cada um veja com seus vereadores, com seus representantes, quem realmente ajudou a Arabutã, que o povo ajude também essas pessoas e quem lembra o nosso município. Só que assim, às vezes a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. No ano passado, eu recebi uma ligação do gabinete do deputado Marcos Vieira, disponibilizando 140 mil reais. Os vereadores do PSDB estavam lá no gabinete do Marcos Vieira e mais algumas lideranças aqui de Arabutã pedindo a liberação de 140 mil reais para distribuição nas comunidades. Então a gente atendeu, porque todo o recurso que vem para o município a gente aceitou de pronto que esse recurso viesse, só que hoje esse convênio está dando alguns probleminhas, então a gente tem que fazer também um esclarecimento para as comunidades, que não é a intenção nossa. Até hoje, desse convênio de 140 mil reais foram liberados 84 mil reais, ontem foram liberados 2 parcelas de 28 mil e tinham sido liberados uma parcela de 28 mil no mês de junho. Posso até passar o extrato depois aí para os vereadores do PSDB, que algumas sábado eu vim até aqui na comunidade e logo fui questionado quando nós íamos passar os recursos. E a gente sempre tem jogado aberto com todas as comunidades. O que está acontecendo? No dia 30 de junho foi depositada a primeira parcela de 28 mil reais e ontem foram depositados, dia 22, na segunda, foram depositados mais 2 parcelas de 28 mil. Então as 3 parcelas dão 84 mil reais e, segundo o pessoal que esteve na prefeitura, o primeiro convênio a ser atendido é o convênio da comunidade de Lajeado Quirino com 50 mil reais, né, vereador? 40? Era para ser 50, só se vocês mudaram, né? E o segundo convênio é o de Nova Estrela, com 40 mil reais. Então, até agora, sem o dinheiro de ontem, nós não podíamos nem atender ainda Lajeado Quirino. Com o dinheiro de ontem, agora nós podemos atender Lajeado Quirino e atender Nova Estrela. Então, isso tem que ficar bem claro para as comunidades, porque alguns lugares, eu não sei se pessoas mal intencionadas, falaram que todo o dinheiro está na conta da prefeitura e que é só ir procurar na prefeitura. Então, esses esclarecimentos, eu concordei em vir o recurso, mas eu só libero quando o recurso está na conta da prefeitura. E o primeiro, pela ordem, eles colocaram Quirino e Nova Estrela para serem atendidas. Depois vão ser atendidas as outras comunidades. Só para a questão de esclarecimento. Prefeito, consegue uma parte? Eu até nem sabia que já tinha vindo essas outras 2 parcelas, né? Mas eu tive a confirmação hoje que até final de novembro estaria tudo na conta do município. Sim. Daí tem que aguardar entrar, né? Porque às vezes, era só para esclarecer isso. E uma outra questão que eu também quero esclarecer, eu tinha pedido para o Felipe falar, mas eu vou falar para vocês, para que não seja distorcida algumas informações que já, em alguns lugares, a gente já foi questionado por pessoas. Na sexta-feira aconteceu um problema com um funcionário da prefeitura. O funcionário há pouco tempo está na prefeitura. Michael de Medeiros, ele é engenheiro agrônomo da prefeitura. Michael está passando por uma investigação por coisas fora do município de Arabutã. Ele tem a empresa Êxito, da qual ele é sócio, e o GAECO do Ministério Público esteve na prefeitura às 8 horas da manhã e pediu para ele acompanhar eles. Ele não foi algemado, na cidade já falaram que ele tinha sido algemado, também não é verdade isso. Eles levaram ele até na casa dele, reviraram não, passou por uma investigação toda a casa dele e o veículo dele. E ele voltou
para a prefeitura, ele pediu um afastamento, que ele teria que se apresentar às 11 horas no fórum. E ele foi no fórum em Pomirim e ficou 5 horas em depoimento. Ele está sendo investigado, alguns candidatos que participaram desse concurso lá no município de Coronel Freitas, denunciaram ele que estaria fraude, essa empresa estaria envolvida em fraudes nesse concurso, e ele foi levado ontem de manhã, primeiro retorno dele depois da audiência no fórum, ele veio até no gabinete meu e com o vice-prefeito explicou toda a situação. Ele não sabe o que vai acontecer, eles tiveram problema, ele não tem a obrigação de colocar para nós, porque não é um problema que aconteceu em Arabutã, é um problema que aconteceu lá. Tem o prefeito Mauri José Zucco e o vice César Luiz Martinelli estão afastados dos cargos deles por causa desse problema. E coisa, então até o prefeito poderia dizer, se tivesse algum envolvimento, ele é do PT e o vice é do PP. Então eles estão envolvidos nessa questão e a justiça afastou eles do cargo. Ele não sabe o que vai acontecer, ele acha que até ele pode ser preso. Ele tem uma visão assim, que candidatos denunciaram. Ele alega, mas também a gente não tem a obrigação de querer saber, porque é ele que tem que se defender na justiça, nós não temos problema nenhum. Só deixar bem claro para a população que não invertam ou alguém tenta inverter as coisas, que as coisas são no município de Arabutã. Não tem nenhum probleminha com a contratação dele, nada. A gente demorou quase 2 anos para chamar esse cidadão, que a gente teve algumas conversas com ele, e a gente ficou até um pouco com receio, mas a lei dá essa garantia para ele, e quando ele ameaçou de entrar na justiça se a gente não chamasse ele, porque ele tem esse direito, quando completa os 2 anos, se tu não chamar, tu abriu a vaga, ele tem o direito. Então a gente teve que chamar ele por força da lei, senão ele ia conseguir isso na justiça, mas os problemas deles são particulares, não tem nada a ver com a prefeitura. No mais, eu queria agradecer a oportunidade da Câmara de Vereadores, sempre estou à disposição de vocês. Agradecer as palavras do prefeito. Sempre a casa está à disposição para nós, vereadores. É importante a presença do prefeito para também dar os esclarecimentos. E nesse momento, então, eu dou por encerrado essa sessão e convido os colegas vereadores para a próxima sessão, próximo dia 1º de outubro, lá na Câmara de Vereadores, às 18h30.